complicada por causa do valor do produto, né? Nesse caso, é amplo com viés de consultoria, ou seja, outra pessoa, ou seja, o gerente, né? Porque é um pouco. O vendedor, o que ele precisa? Entender o problema do cliente, mostre como uma solução. Isso também ajuda as empresas a vender para os clientes. Pensa depois no suporte de pós-vendas e na fidelidade, que é o cliente. Conheça agora o ciclo de vendas e venda mais por isso. Como deu para notar, venda simples e complexa tem diferenças significativas entre si, né? Então, a venda simples, o cliente chega querendo comprar o produto, o vendedor já fala tudo o que ele tinha para falar sobre o produto e o cliente já fecha o negócio. A complexa, que nós acabamos, né, também de falar, é um valor com produto um pouco maior, que é onde precisa consultar outras pessoas para saber, ou seja, então, esses dois significativos entre si parece, né, mas não são a mesma coisa. Por isso é tão importante conhecer bem os ciclos de venda de cada modelo para projetar com precisão as receitas da empresa. Mais que isso, afinal, ciclo de vendas é tempo médio que os vendedores levam para fechar o ideal. No caso da venda simples, o ciclo costuma ser curto e alonga-se conforme a complexidade vai aumentando. Quanto mais você conhecer e dominar o seu ciclo de venda, mais fácil será para mantê-lo sob controle e garantir que as vendas não demorem mais do que deveriam. E sabe que costuma atrapalhar o andamento do ciclo de vendas? A maior pedra no sapato de qualquer vendedor? As objeções. E aqui vai um detalhe interessante. Nem toda objeção é técnica, e em especial, quando se trata de vendas para a empresa, departamento jurídico ou de compras podem ter objeções de prazo, orçamento de processo, que também afetam o andamento do ciclo comercial. Vejam a seguir como lidar com elas de forma eficaz e vender sem interrupções. Então, no caso, essas objeções, como evitar? Sempre que você encontrar alguém com uma objeção, ou seja, várias, lembre-se de que isso é normal. Todo mundo, inclusive você, questiona detalhes sobre a compra antes de fechar qualquer negócio, não é mesmo? Então, qualquer coisa a gente acaba questionando, ninguém vai lá e simplesmente compra, a gente sempre acaba, ainda mais quando é uma venda complexa, ou seja, que um produto é um pouco mais caro. E para facilitar a sua vida, saiba ainda que as principais objeções de qualquer cliente, em qualquer nicho, sempre se faz. Ou seja, em vez de fazer vítima e achar que ninguém quer seu produto só porque não passam o cartão logo da primeira oferta, você precisará aprender a quebrar essas objeções. E não existe jeito melhor de fazer isso se antecipando a elas. Em cada passo do ciclo de vendas e em cada detalhe da sua conversa com o LED, aborde as principais objeções dele, só para manter cada uma delas logo em seguida. Ou seja, necessidade. O que seria a necessidade? A pessoa vai achar que não precisa do seu produto e a sua missão é convencê-la ao contrário, que ele precisa. Porque é por causa do valor, né? Então, ele vai falar, não é necessidade, eu não vou precisar comprar. Mas você, como vendedor, vai falar para ele, tentar convencer ele ao contrário, que realmente ele vai precisar. Tempo. Todo mundo é ocupado, né? Hoje em dia, todo mundo. Então, a primeira inclinação de prospect pode ser achar que não terá tempo de usar a sua solução. Mostre a ele como deixar de usá-lo vai custar mais tempo ainda no futuro. Então, ele vai falar, eu não vou ter tempo de usar determinado produto. Mas aí você tem que convencê-lo ao contrário, que ele vai ter tempo, ou seja, esse ainda vai ser melhor para ele no futuro. Dinheiro.
Dinheiro, a falta de dinheiro é a primeira desculpa, ou seja, a desculpa número 1 para o cliente adiar a sua compra. Você precisa provar o valor da sua oferta como uma solução para ele. É muito superior à sua pedida, ou seja, o preço do produto. Então a gente tem que tentar, né? Porque geralmente a pessoa fala, não vou comprar o seu produto porque eu tô sem dinheiro, né? Então essa é a queixa número 1, ou seja, a desculpa número 1 que o cliente não vai. A gente tem que convencê-lo ao comprar. A confiança. Se o cliente não confiar em você, ele pode achar que toda a sua promessa é falsa. Então ofereça provas e dê garantia para virar ao jogo ao seu favor. Ou seja, usar táticas estratégicas para que o cliente confie em você, ou seja, confie no vendedor. Dicas de venda: como melhorar o processo? Então, como melhorar todos esses nossos processos? O processo de vendas é como um oceano, então imagina o tamanho, né, desse nosso processo. Quando você vê a superfície, é lindo, mas quando se aprofunda, vê que existe mais para explorar o oceano. Então, um biólogo, alguma coisa nesse sentido, né? Então, é a mesma coisa no nosso processo de venda, quando a gente está olhando por cima, a superfície ainda. Mas quanto mais a gente se aprofundar, vai ver que existe mais possibilidades para vender, ou seja, para oferecer o produto para o cliente. Então, prepare-se seu equipamento. É hora de mergulhar fundo com as dicas matadoras para melhorar o seu processo e torná-lo bem mais eficaz e lucrativo. Tipos de vendas. Acabamos de falar sobre 2 tipos principais de vendas, ou seja, das simples e das complexas. Isso era a superfície, né? Que é aquilo que nós falamos, do oceano, nosso exemplo. Então, é só a superfície. Agora, vamos entender melhor alguns tipos de vendas que se encaixam bem nos 2 modelos principais já vistos acima. Então, a gente vai se aprofundar agora no oceano, não é mais só na superfície, né, do nosso oceano. Vai se aprofundar. Então, existe o quê? Vendas consignada. O que será essa venda consignada? Né? Alguém já ouviu falar? É uma estratégia muito usada por empresas que desejam expandir as suas vendas em parceria com empreendedores que atuam como empregados formais, mas também não querem investir muito. Funciona-se assim: você deixa seus produtos com um parceiro para que ele venda. Depois ele repassa a você o valor de todos os produtos vendidos, ou seja, descontando a comissão a acertar por cada venda. Ou seja, os produtos não foram vendidos, voltam para você. Então é uma venda consignada, ou seja, o parceiro não tem a obrigação de pagar nada por eles. Então é uma venda consignada. Então você deixa um determinado produto seu em algum estabelecimento. Então, por exemplo, se for um produto, a gente vai falar, por exemplo, um produto alimentício, né? A gente fabrica um biscoito, né? Um exemplo. Aí você vai deixar num determinado mercado. Então, é uma venda consignada. Quando você voltar lá, você vai pegar aquilo que não vendeu e vai devolvê-lo. Então, você vai pegar aquele produto que não vendeu, vai receber só os produtos que ele vendeu e você vai dar uma comissão. Então, essa funciona-se como a venda consignada, que o parceiro, no caso, ele não tem a obrigação de pagar por um produto, né? Porque ele só ficou consignado. A venda consultiva. O que seria essa venda consultiva? Vejam que os nomes são assim parecidos, né? Nós estávamos falando, é o tipo de estrutura já analisado acima. Quando falamos de venda complexas, nesse tipo de vendas, o vendedor assume um papel de consultor e ajuda o cliente de todas as formas possíveis. Em alguns casos, essa ajuda chega ao ponto de o vendedor recomendar algum produto de outra empresa, caso perceba que isso é que o cliente realmente precisa. Por que agir assim? Porque esse é o melhor jeito de atrair o cliente com o perfil ideal e afastar daqueles que deixarão a empresa pouco tempo depois de qualquer forma.
Além disso, é um bom modo de criar uma reputação positiva no mercado, como empresa que se preocupa com os clientes. As vendas cruzadas, né? Então,